Se você trouxe sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. O tema da nossa aula de hoje é a lição número 13. Para quem tem essa revistinha aqui, um guia para viver bem. É a lição de número 13, que é o tema a língua. Moderação e prudência. Apesar que na revista mesmo não chega a citar o texto de de Tiago, capítulo 3, mas para mim assim é quase impossível falar de língua, de fala, e a gente não lê Tiago 3. A gente vê assim, não tem jeito de tocar nesse tema, de falar nesse assunto e não ler Tiago 3, né? João, quem que está com o outro microfone? Wellington. Irmão Wellington, aproveita a sua voz de locutor, essa é a voz marcante, né? E lê para nós, então, Tiago capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente as chamas no curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. Até quando? 12. Até o 12. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Amém. Então, quando a gente está falando desse texto, está falando da língua, ou o poder da palavra, o poder daquilo que sai da nossa boca, a gente entra numa questão hoje, principalmente no seio da igreja. Talvez nós nunca tivemos um tempo em que os irmãos me perdoem, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, mas nunca tivemos
uma igreja tão melindrosa para ouvir. Para ouvir. Porque hoje tudo ofende. A gente às vezes fala dessa geração mi. Para quem não sabe o que significa essa geração mi, é uma geração que, como a gente já falou aqui algumas vezes, é uma geração que ela acha que tem o direito de falar o que quer, de falar aquilo que dá na telha, mas é uma geração que não quer e não sabe ouvir quando precisa ouvir. E não muito diferente disso também, a gente vive dentro de um contexto em que a igreja hoje, ela passa e experimenta isso também. Hoje, quem está na frente pregando, quem está na frente de liderança de pessoas, quem está assumindo cargos na frente de jovens, na frente de homens, na frente de mulheres, na frente disso, daquilo, eu posso dizer para vocês, se o pastor Ricardo, o bispo Silvio me permitir, às vezes nós temos que ficar medindo o que nós vamos falar, como nós vamos falar, porque dependendo do que a gente falar, tem pessoas que às vezes nem querem vir mais para a igreja porque acham que o pastor ofendeu, do que o líder ofendeu, do que aquela pessoa ofendeu. Principalmente aquelas pessoas que elas são feridas, já são machucadas, já são abaladas. Nós, quando eu digo nós, eu apesar de ainda não cheguei nos 50, mas eu vivo a minha vida cristã praticamente dentro da igreja, nascido e criado no lar cristão. Então eu conheço esse ambiente de igreja há muitos anos, há muito tempo. E há 30 anos atrás, um pouco mais disso, as mensagens que se ouviam nos nossos púlpitos, elas eram, não é que elas eram ofensivas, elas eram verdadeiras, eram honestas. E elas faziam com que as pessoas fossem afrontadas, ou confrontadas, confrontadas, principalmente em relação ao pecado, principalmente em um estilo de vida. E hoje nós estamos aqui vivendo de uma situação que, como é muito relativizado as coisas, né? Esse relativismo do tudo pode, tudo é permitido, isso meio que acaba acuando, os pregadores acabam acuando aqueles que estão à frente das pessoas. Por quê? Porque ao mesmo tempo, o desejo e o sentimento do coração de quem está na frente, de quem é o pastor, de quem é o líder, o que ele quer? Primeiramente, ele quer tentar arrebanhar o rebanho, ele quer trazer o rebanho para próximo, ele quer manter o rebanho junto. Então ele está aqui pelejando para manter esse rebanho junto, mantendo esse rebanho próximo. Só que aí nós vivemos em um tempo que esse rebanho, ele começa a querer dar as cartas, ele quer fazer aquilo que eles acham que deve ser feito. Então, se o pastor, o líder, ele começa a chegar aqui e começa a dizer, não é assim, venha para cá, ou você tem que mudar de vida, você tem que mudar de postura, pronto, já ofende, já é ofensivo, já é grosseiro. Então, nós queremos falar um pouco desse assunto hoje, porque, de um lado, existem aquelas pessoas que se ferem muito fácil, são casquinhas de ovo mesmo. Você tem que lidar com todo jeito, você tem que ir falando com todo um jeito, e às vezes, mesmo assim, ainda escorregam alguma coisa, quando a fé você sente que rachou o ovo ali. Aí você tem todo aquele trabalho de ir lá de novo, passar uma cola,
passar alguma coisa ali para ver se conserta de novo, para ver se as coisas começam a fluir de novo. Eu vou dizer por experiências pessoais. Eu fui consagrado na igreja Plenitude da Graça, que era uma igreja independente. E tinha uma irmã lá, que toda vez que falava assim, quem vai pregar hoje é o pastor Vandeir. Quando eu subi aqui para começar a falar, a primeira coisa que eu vi ela fazendo, a expressão que ela fazia, era aquela expressão assim de nojo. Às vezes ela achava que fazia pouco, ela estava sentada assim de frente. Quando eu ia pregar, ela sempre ficava de lado assim, olhando para cima. Porque ela falava assim, ixi, lá vem. A palavra dele é dura. E os irmãos que já me ouvem pregar, assim, eu não prego tão duro assim, prego. Não é tão, né? Mas por quê? Porque hoje as pessoas só querem ouvir aquilo que massageia a vida dela. Mensagens que são bem-vindas hoje são mais parecidas com palestras de, como é que chama? De autoajuda, motivação, isso, palestras motivacionais, aquelas palestras assim dizendo, olha, você é capaz, você pode, utilize seus pensamentos e sua mente para fazer a coisa acontecer, para dizer assim, olha, crente não frustra, crente não peca, crente não cai, crente não entra em depressão, crente não tem ansiedade. Então assim, você está aqui no lugar maravilhoso, o evangelho é maravilhoso, tudo é festa, tudo é alegria, então levante-se, aí, é como se fosse a bateria de celular, né, que está ali 1 pontinho, 2 pontinhos, então vem para a igreja que sobe 3 pontinhos, 4 pontinhos, às vezes pode acontecer num domingo à noite, você sai daqui com a carga cheia, maravilha, né, aquela palavra de vai, levanta para cima, né, fique legal. E a gente sabe que crente peca, que crente cai, que crente sofre, que crente tem depressão, que crente tem ansiedade, tem crente que pega câncer, tem uns que são derrubados pelo câncer, tem outros que são curados, tem famílias que são salvas, tem famílias que os filhos estão nas drogas, tem família que filho é bênção de Deus, tem família que filho é drogado, que vira homossexual. Então, se nós não vivemos num ambiente, e o evangelho, até onde eu já ouvi e creio, Jesus nunca falou assim, olha, vem para cá que aqui vai dar tudo certo, vem para cá que as coisas vão melhorar, vem para cá que o que estava ruim agora vai ficar bom. Vem para cá, Jesus marketing, Jesus supermercado, Jesus hiper shopping clube, que você vem, escolhe o cardápio do que você vai comer, do que você vai ouvir, do que você vai levar para casa. Aqui só tem tudo de bom. Vem para cá, né? Vem para cá, traz mais um e vem para cá para ser feliz. E às vezes você vem para cá para sofrer, você vem para cá para pagar preço, você vem para cá, né, para você experimentar durezas, lutas, provações. Você vem para cá porque você sabe que aqui pelo menos é o lugar certo, é o lugar da presença de Deus, é o lugar de você estar de joelho dobrado, de lágrimas nos olhos, de joelho no chão e sofrimento.
e parece que Deus não ouve oração, e luta vem, e problema vem, acontece, e as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Isso também é a nossa vivência. E a gente, quando fala de ajusta a vida, nós estamos falando de princípios. E você trazer princípios, faz isso, e as coisas acontecerão na sua vida. É princípio. Você tem que ser norteado por princípios. Palavra de Deus é coluna, e você vive a sua vida baseada em colunas, em princípios. Aí, por exemplo, nós falamos, existe aqui na igreja Casados para Sempre, por exemplo, o curso Casados para Sempre. O curso é para quê? Para te dizer princípios, para ensinar valores, para dizer, olha, é assim, a palavra de Deus diz assim. Palavra, é princípio. Só que, dependendo do princípio, aí você começa a se ofender. Porque se eu chegar para você e falar um princípio, primeiro, qual que é o princípio, qual que é o papel do homem, qual que é a obrigação do homem em relação à mulher? Princípio, qual é o primeiro princípio do relacionamento do homem para com a mulher? O que o homem tem que fazer para com a sua esposa? Primeiro princípio. Amar. Eu dizer para você, então, você tem que amar a sua esposa, certo? Então, quando fala amar, não está falando de só sentimento, está falando de decisão. Então, o homem tem que amar a sua esposa. Isso é uma decisão que você toma de amar a sua esposa. Mas aí na primeira briga que tem, o homem já está falando para a mulher, a porta está aberta, pode sair. Você não gostou? Vai embora. Eu não sou assim. E começa. Ó a ofensa. Ó a palavra. Então a gente tem que trazer esse povo para cá, para o curso Casados para Sempre, para dizer para eles, olha, você tem que amar a sua esposa. Amar, ame a sua esposa. Se a gente falar para as mulheres, o que você tem que fazer em relação ao marido? Você tem que ser submissa ao seu marido. Na semana passada eu estive aqui na sala dos jovens, falando um pouquinho sobre isso. Falando, as mulheres têm que ser submissas aos maridos, certo? É o princípio, não é esse? Não está escrito, vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E nós vivemos uma geração em que as mulheres estão ficando cada vez mais o quê? Independentes. Porque antes, na época dos meus pais, na época dos meus avós, a minha avó, minha mãe, era mulher que ficava em casa, era mulher que cozinhava, que lavava, que cuidava da família, era uma mulher dona de casa, era uma mulher doméstica. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as mulheres são independentes, mulheres trabalham fora, mulheres têm renda, mulheres têm trabalho. Hoje as mulheres têm independência. Se tem um negócio que deixa qualquer homem assustado, com medo e amedrontado e faz ele virar uma criança, é uma mulher forte, é uma mulher independente, uma mulher que tem os seus recursos, uma mulher que, entre aspas, não precisa dele. Aí o homem fica... vai diminuindo. Mas se a gente falar, mulheres sejam submissas a vossos maridos, é ofensa. É ofensa. Mulher fala, eu? Por quê? Vou me submeter a um tonto? Vou me submeter a um tolo? Por que eu vou me submeter a um cabeçudo? Um cabeça dura? Que não me ouve, que não me dá atenção. Aí o que ela faz?
vou ser independente. Aí esse homem medroso, que tem uma mulher que é independente, daqui a pouco ele já não está amando a mulher mais. E a mulher não está sendo submissa mais ao marido. Aí a gente vê um casamento em conflito. E um casamento que a gente não pode falar. Mulher, você, não, você, como? Eu sou livre. E nós estamos criando os nossos filhos para isso. Quem tem filhas mulheres hoje, talvez assim, a preocupação não seja, vamos ensinar minha filha as coisas em relação aos serviços domésticos, a arrumar uma casa. Não, nós estamos pensando, minha filha vai estudar, vai para a faculdade, vai ganhar dinheiro, não tem nada contra isso não. Essa é a realidade das coisas. Mas hoje a gente está vendo homens pequenininhos, que eles não têm voz dentro de casa mais. Homens que estão, com o perdão da palavra, eles estão se afrouxando, porque eles já não sabem a autoridade que têm. Daqui a pouco é a mulher que decide o que compra, aonde vai, o que faz, o que come, o que veste. E aí a gente vê os filhos que precisam de um pai que exerça maturidade, que exerça liderança, que exerça papel dentro de casa, que seja pai, que seja esposo, que seja sacerdote, que seja cabeça, que seja líder dentro de casa, e a gente não consegue ter, porque as coisas estão meio que indo em outras direções. Irmã Alessandra. Amém. Assim, eu vejo também um homem, quando ele é forte, ele ajuda a esposa dele a subir, né? Os dois crescem juntos. Eu mesmo formei e fiz pós, 2, 3 pós, MBA, depois que eu casei. Meu esposo sempre me incentivou. E ele também formou depois de casado. E Nota 1000. E eu vejo assim, o homem incentiva a mulher, né? Depois passo o microfone para ele que eu quero ouvir. É isso aí. E assim, eu acho que o casal é isso. A mulher quer crescer, quer estudar, amém. Vamos apoiar, sim. Quer fazer inglês? Eu mesmo quero fazer inglês, quero formar. Tenho certeza que eu vou ter apoio do meu esposo. E ele igualmente, ele estudando, fazendo pós, MBA, a gente está junto também. Eu vejo assim, como um homem forte, né? Não um homem diminuindo e a mulher crescendo. É uma questão de visão, né? Às vezes o homem fez um negócio, quer parar ali, tudo bem, mas não menosprezando um ao outro. Irmão, se eu conseguir mexer com os pensamentos de vocês, então estou no caminho certo. Porque essa é a ideia, provocar vocês para pensar. O irmão Estevão. A paz do Senhor, igreja. Amém. A maior dificuldade é quando nós não temos os pilares. E aí, no caso da irmã, do pastor, os pilares fizeram diferença. Os pilares da fé e aquilo que você acabou de falar aí, que a pessoa tem Deus como princípio. Agora, o que acontece nos nossos dias e é pulverizado na mente das nossas crianças, e está sendo, é que a mulher é a mulher, certo? E que o homem, e os princípios feministas são esses, é acabar com a vida do homem. O homem deve ser colocado lá embaixo e a mulher vai pisar nele. Então, é na escola, onde for que você for, fora a igreja, é isso que se prega. É o empoderamento. É o empoderamento da mulher. Empoderamento da mulher. E eu fui chamado de machista, porque qualquer coisa que você disser contra isso, é aquilo que você está falando. Fala, mas quando você vai dizer alguma coisa, você não pode dizer isso.
né? Tava uma palestra lá na escola de uma pessoa aqui do Distrito Federal que dá palestra em escola sobre isso. A mulher, a violência doméstica é o homem, a responsabilidade da violência doméstica é do homem. Então o homem é que bate, é o homem que afronta, é o homem que empurra, é o homem que tem. Mas quando e aí veio o feminicídio. Mas quando uma mulher avança no homem e mete a faca nele, não, isso não, é porque ele já vinha fazendo isso. Então o princípio do feminismo é esse: o homem tem que ser sempre por baixo e ele não deve. E aí vem a questão dos princípios bíblicos. Você for falar de submissão, a mulher seja submissa, mas você tem que trocar na Bíblia o nome. Já tem umas Bíblias trocando esses nomes, certo? Quando que a submissão é altamente respeito que ela tem por ele, e não exatamente andar por baixo sendo pisoteada. Mas lá fora se acredita dessa forma. E aí quem vem para a igreja são os lá de fora. São as pessoas que vêm lá de fora. E por isso, quando se fala, né, eu já conheci uma pastora da Igreja de Deus que é feminista pra caramba. Então, ela começa a falar de coisas, a gente entrar e dizer, ela rebate que não é assim. Tá? Então, está dentro da igreja. Então, o feminismo veio e se instalou dentro da igreja. Tem gente usando aquela figura da Frida, né? Fride, que é a maior feminista, ela garante que vai acabar com os homens, que não vai ter homem. Eu não sei como é que a geração vai ser, né? Porque, por certo, vão. Mas, então, o princípio do mundo vem para dentro da igreja. E quando a igreja não fala sobre isso, e é o que está acontecendo, a maioria das igrejas, os líderes estão se esquivando para não ser... questionados até pela imprensa, por tudo mais. Aí acontece esse tipo de coisa e vai acontecer, é o fim do tempo e está caminhando para isso. E quanto mais você fala, quanto mais a gente fala, se os pastores falarem, eles vão ter que responder. É tanto que quando a gente vê jovens, mesmo pessoas adultas aí que cometem adultério, prostituição, as meninas ficam... Ninguém pode falar nada disso dentro da igreja, isso é tratado lá no fundo e não pode dizer nada, mas a barriga cresce, está ali. Então, essas coisas que são do mundo, que estão sendo apoiadas pelo mundo, estão sendo ratificadas pelo mundo e vêm para dentro da igreja. Então, pastores e lideranças têm o problema na frente, têm que enfrentar isso. Agora, como enfrentar? É preciso ter muita convicção e ter palavra de Deus e fundamento na Bíblia para poder enfrentar. Você não pode falar de homossexuais, você não pode falar de coisa. A gente vê na escola as meninas se agarram, pior do que os meninos, se agarram, se beijam, se esfregam e ninguém pode dizer nada, tem que passar de fininho e não dizer nada. Então é o mundo de lá que vem para cá, e se nós que somos daqui assumirmos isso, se as famílias assumem isso, se a mulher resolve ser o cabeça em vez do homem. E eu digo para os irmãos uma coisa: o homem é bom disso. Se ele achar moleza para ele vai se entregar e vai andar atrás. É bom demais isso. É verdade. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Homem banana e mulher abacaxi. Isso que o irmão está falando é muito verdadeiro. Tudo que um homem quer é ficar na sombra. Então, já aproveitando o que o irmão Estevão falou, eu concordo com ele, né? Submissão eu entendo como respeito, né? E não como serva. E outra coisa, o que ele acabou de dizer no final que eu entendi: homens, posicionem, né? Porque assim, se deixar a gente manda mesmo e a gente gosta de mandar. Mas se posicionem. E os nossos filhos, né, quem é o exemplo deles, já foi dito aqui, são os pais. Então, assim, o que os filhos veem, eles com certeza vão querer reproduzir esse comportamento. Então, se posicione, senão a gente manda mesmo. Ixi, aí. Ixi. Aí você quer ser muito pacífico e você fala: tá bom, mulher. Tá certo, tá bom. Só que esse tá bom, chega uma hora que fica perigoso o negócio. Tem hora que você tem que dizer não. A Daniele costuma dizer assim: meu bem, mas você tem uma facilidade tão grande para dizer não. Ué, porque para mim não é não, ué.
Não sei o quê. Não. Ah, mas por quê? Porque não. É não. Não quero. E não, é não. Então, não, gente, é não. Quando você fala assim, não. Mas não. Continua sendo não. E uma coisa que eu quero falar também, aproveitando esse texto de com a mesma boca procede bênção e maldição, imagina assim, alguém vai lá na sua casa, bate na sua porta. Como é que você atende a pessoa que está chamando você lá na porta? Chama pelo teu nome. Ah, fulano. Aí você, como é que você faz lá? Opa! Oi, bom dia. E seu filho, como é que você faz com ele? Ah! Bom dia! Você não grita com as pessoas lá fora. Você grita? Você fala com as pessoas gritando? Você pede alguma coisa para eles gritando? Mão-Du! Ei, Mão-Du, faz o seu, irmão! O senhor tá bom? Você não fala assim, fala. Oi, irmão, como é que tá? E com seu filho? Como é que você fala? Vai lavar a louça? Já arrumou seu quarto? Já passou a vassoura? Não, mãe, ainda não. Daqui a meia hora de novo. Já lavou a louça? Já arrumou seu quarto? Já deu comida para o cachorro? Para o gato? Hã? Já falei 1000 vezes. Não vou repetir. Você quer me matar? Do coração? Você não me respeita? Eu já ouvi isso. Um dia você vai ser mãe? Um dia você vai ser pai? Você vai saber de tudo isso que eu estou te falando? Nesse tom de voz. Eu escrevi na empresa que eu trabalho, lá tem um procedimento assim, quando tem um cliente novo, eu tenho que pegar, a gente faz uma ficha, né, de cadastro daquele cliente, manda para uma pessoa lá na matriz, para ela aprovar. Aí geralmente o texto que a gente escreve é assim: favor validar o cadastro do cliente. Eu fiz isso, fiz a ficha, mandei para a pessoa: favor validar o cadastro do cliente. Ela me responde de lá: você está gritando comigo? Você está me dando uma ordem? Eu falei: não. E eu tive que ligar para ela: olha, desculpa aí se eu me expressei mal, é porque o procedimento faz que a gente diga assim e tal, né? Eu tive Deixa já que você entrou nessa questão, você escreveu tudo em caixa alta? Não, esse dia não. Eu até vou contar depois uma de caixa alta, mas esse dia não. Se escreve de caixa alta e for para uma mulher... Aconteceu também. Eu escrevi, irmão Estevão, eu escrevi para uma outra pessoa em caixa alta. Nem todo mundo é obrigado a saber que é caixa alta e você está gritando. Aí ela me respondeu: você está gritando comigo? E em caixa alta também: você está gritando comigo? Eu pensei, acho que a mulher ficou ofendida aqui. Uma coisa aqui, eu também não sabia disso. Aí ele chegou em casa nesse dia, zangado. A mulher lá não entendeu e eu não gritei com ela. Aí eu fui falar para ele: não, eu vou te dizer, vou te ensinar. Aí, o que acontece? É que na linguagem cibernética, na linguagem, né, de mensagens e tudo, quando você escreve tudo em caixa alta, isso significa a pessoa entende do outro lado que você está gritando com ela. Então, nós temos o que a gente chama de etiqueta, web etiqueta, vamos dizer assim. É que você, por exemplo, não pode
escrever tudo em caixa alta, que a pessoa entende que você está gritando com ela. E você não pode, por exemplo... Aí tem os emojis, né, que são ofensivos, mas isso... E eu também não sabia disso. Eu soube disso ensinando um dia. Eu peguei um texto lá com os meus alunos. Falei, gente... E os alunos sabem disso muito mais do que a gente. Eu falei, gente, eu não sabia disso. Nossa, professora Sara, não sabia. Não sabia. E aí... Meses depois, ele chegou com isso. Não, meu bem, é porque realmente não pode. Essa é uma etiqueta... né, internacional, e aí ele aprendeu. Então, irmãos, não é porque a pessoa está sendo muito melindrosa, porque ela entende isso. Isso é uma questão, né, da linguagem internet aí, da internet. Mas eu continuo achando que ela é melindrosa. Inclusive, né? Você vê tanto que as pessoas estão melindrosas que pode gerar um processo, né? Pois é, porque essa semana eu fiz um curso de ética, inclusive os emojis. Né? Emoji, o que você falar ali, você pode falar o que você quiser, é livre, mas você responde por aquilo que você fala na internet e o que você digita lá. É porque, de um lado, tem as pessoas que são muito delicadas, né? Mas do outro lado também tem um povo que é grosso, né? Que é muito grosseiro, que eles não medem palavra, que fala qualquer coisa, do que vem aqui fala, que também talvez é o que nós vamos ver aqui em seguida. Porque, assim, nem sempre no calor das emoções a gente expressa aquilo que a gente gostaria de expressar de uma maneira que a outra pessoa entende. Porque às vezes não é o que você fala, é como você fala. Que às vezes você está calminho. Mas se você fala de uma voz mais... Aí já fica ofensivo. Então às vezes não é o que fala, às vezes é como fala. Mas vamos para a revista um pouquinho também? Vamos lá nesse ponto 1, poder das palavras. Cadê nosso irmão locutor com voz de radialista? Não sobrou revista para nós, não. Mas você tem a Bíblia aí? Se tiver, abre lá em Provérbios 12, que aí nós vamos ler as referências que está tendo aqui. A primeira coisa em relação ao poder das palavras é a sua penetração. Às vezes a palavra, você já teve a experiência de falar assim, nossa, eu ouvi aquela palavra falou comigo. Não tem? Não tem? Você fala, nossa, aquela palavra foi lá, falou comigo. A palavra tem esse poder da penetração para entrar lá onde a gente precisa, para bater lá, né, no interior, tanto positivamente quanto negativamente também. Dependendo do que a gente fala e como fala, pode surtir o efeito oposto também. Mágoas profundas podem, buracos, feridas na alma podem ser abertas dependendo do que foi falado. As palavras têm o poder de penetrar a alma humana, quer para edificação, quer para ruína. Provérbios 12, 18. As palavras da tagarela ferem como espada de dois gumes. Todavia a língua dos sábios promove a cura. Na tradução da revista está falando, as palavras dos sábios são remédio. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Então, palavras agradáveis são como favos de mel. Como é que alguém gritando pode ser uma palavra agradável para quem escuta?
A não ser que você esteja longe, igual está o João aqui. Se eu falar aqui na minha voz, João, você está me ouvindo? Assim, se eu falar do jeito que eu estou falando aqui, aí o João não está ouvindo. Ô, João! Opa, beleza? Então, se a pessoa estiver longe, aí você fala gritando, que aí ela não vai te ouvir. Mas se ela estiver... Pastor Sato, você me ouve? Aqui, ó. Ele tá me ouvindo. Pastor Sato! Beleza? Ele está te ouvindo, não precisa gritar. Só que o sentimento... Como é que você fala? Baixo. Quando... Né? Mas cuidado. A palavra do Senhor diz que essa palavra proferida e como a palavra é falada pode causar estrago. Você pode usar a palavra para trazer uma verdade, um princípio, mas você pode destruir também uma pessoa, causar feridas, mágoas. A sua propagação, ponto 2. As palavras produzem ideias na mente de quem ouve, e a ramificação de tais ideias pode trazer tanto bem quanto mal. Os irmãos já devem ter ouvido aquela ilustração que fala, né, que uma pessoa que ofendeu a outra, e ela vai lá, pede desculpa, eu queria pedir desculpas para você. E ela falou, olha, isso é como se você, por exemplo, pega um prego, bate numa madeira, arranca o prego, o buraco fica. Então, muito mais importante do que você tampar o buraco, é você não fazer o buraco. Eu sei que nessa trajetória de vida é impossível, em algum momento e com alguma pessoa, a gente não proferir alguma palavra assim. Mas o mais importante não é tampar o buraco causado pelo prego. É você não fazer o buraco. É tentar não fazer o buraco. Porque o Tiago 3:12, ele fala, meus irmãos, 11, aliás, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Nas palavras a gente tem que lembrar do princípio. De novo o princípio. Porque a Bíblia fala, a boca fala o que está no coração. Se nós nos alimentamos do ódio, se nós nos alimentamos da raiva, se nós alimentamos do ressentimento, se nós alimentamos daquele sentimento de não vou ficar por baixo, se nós nos alimentamos do sentimento de eu vou revidar, eu não vou ouvir isso calado, tenho que falar. Então é esse sentimento nutrido de ódio, de rancor, de troca, eu vou desabafar, eu não vou ficar ouvindo isso e querer falar isso, provavelmente a sua boca vai falar o que o coração está cheio. Aí é o que você fala, é como você fala, tudo vai ser venenoso. Provérbios 6:14. Provérbios 6:14. Em seu coração habita o engano, todo tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Provérbios 10:11. Os lábios dos justos são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 18:4. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é o ribeiro que transborda. Amém. Ponto 2. O limite das palavras.
As palavras não substituem os atos. Antes de ler Provérbios 14, 23, algum outro irmão abre, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 16. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 16. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. É tão interessante isso aí, irmãos, que às vezes a gente acha motivos tão fáceis para brigar, para desentender, para discutir. E às vezes aquela máxima que diz assim, é melhor você ter paz do que ter razão. Em alguns momentos isso pode se aplicar. No ano passado, há pouco tempo, nós estávamos, por exemplo, falando sobre posicionamentos políticos. O que para uns era defender uma verdade, para outros era afronta. Era ofensa. Eu torço para o fulano, para o time A, e você torce para o time B, pronto, já pode causar uma afronta. Eu gosto de laranja, você gosta de pera, pronto, já pode ser motivo para discussão. E no nosso meio, né, uns podem falar, eu creio no arrebatamento, né, eu acredito que só tem a vinda de Cristo pós-milênio, outros acreditam que é antes do milênio, antes da grande tribulação, depois da grande tribulação. Há uns que acreditam que no livre-arbítrio, outros acreditam na predestinação, porque tem argumento bíblico para tudo. Tem argumento bíblico para tudo. O problema é quando esse argumento bíblico começa a dividir a gente. Por que uns gostam mais de... eu quero cantar os hinos da harpa cristã, outros querem cantar o corinho. Aí os que cantam corinho, os que só gostam da harpa cristã, já ficam com raiva porque não tocam da harpa cristã. Aí os que cantam na harpa cristã, os que cantam corinho já não gostam, porque acham que não sei o que, música que já é do passado, a gente canta coisa recente. Tem tanta coisa para nos separar, tem tanta coisa para fazer a gente pensar diferente, tem tanta coisa para o pastor Sato posicionar de um jeito, eu me posicionar de outro, aí daqui a pouco eu não consigo andar mais com o pastor Sato. Como Paulo e Barnabé não, foi Barnabé? Que eles tiveram um desentendimento, aí um foi para um lado, outro foi para o outro. Então, assim, nós temos tantas razões para a gente não andar junto. Porque eu não penso igual, então eu não ando igual. Não deveria estar acontecendo. E eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo. Mas assim, quinta-feira, quem vai pregar? É o pastor Vandeir. Eu não vou, que é o pastor Vandeir. Quinta-feira é o pastor Sato. Eu não vou, porque é o pastor Sato. A aula quem vai dar é o bispo Silvio. Eu não vou, porque é o bispo Silvio. É o pastor Ricardo que vai, então eu não vou. Nós servimos quem? Bispo Silvio? Nós servimos quem? Pastor Ricardo? Ou nós somos de Paulo? Nós somos de Apolo? Nós temos deuses diferentes? Temos evangelhos diferentes? Quem vai nos salvar? Vai ser o pastor Sato? Quem vai salvar? Vai ser o pastor Vandeir? É ele que salva? Por
Por que a gente não consegue pensar junto? Por que a gente não consegue formar um corpo? Por que nós não conseguimos andar na mesma direção? Por que nós não conseguimos ter a mesma visão, o mesmo propósito, dizendo nós queremos chegar lá? Nós queremos fazer tal coisa, nós queremos ter isso como visão. Por quê? Porque eu penso diferente, porque o outro pensa diferente, porque o outro pensa diferente. Aí eu vou ficar no grupo do irmão Estevão porque eu tenho afinidade com o irmão Estevão. Mas eu não vou ficar junto com o irmão Joviano porque eu não conheço o irmão Joviano. Tudo bem, eu sei que afinidade é uma coisa assim. Eu costumo dizer, eu e a Daniela, afinidade é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Afinidade é uma coisa, ou você tem, ou você não tem. Mas quando a gente não tem afinidade, que pode ser assim, que tem pessoas que você fala com ela a primeira vez, pronto. Ah, parece que eu conheço essa pessoa tem 500 anos atrás. E tem pessoas que às vezes você vai conviver com ela 30 anos e não vai conseguir ter afinidade com ela. Mas quando não tiver afinidade, tem que ter pelo menos o respeito. Eu respeito. Por isso que a gente tem as panelinhas na igreja. Por isso que a gente tem os grupinhos nas igrejas. Aquela turminha, aquele ali, os preferidos. Porque a gente, como o irmão Estevão falou, é muito mais cômodo a gente ficar onde está tudo certinho, né, irmão Estevão? Por que eu vou convidar aquele irmão que eu não tenho afinidade para vir na minha casa almoçar? Eu vou convidar o que eu tenho intimidade, afinidade. Vou convidar o bispo Silvio para ir na minha casa, porque eu tenho afinidade com o bispo Silvio. Mas eu não sei se eu vou convidar o irmão Edu, porque eu não tenho afinidade com o irmão Edu. Então você tem que convidar o irmão Edu, porque aquele lá você já tem afinidade. Então esse aqui que não tem, esse é que você precisa convidar. Você precisa estreitar relacionamento com quem você tem dificuldade, não é com quem tem facilidade, não. Quem já está fácil, está fácil. Que o bispo Silvio é um homem difícil da gente lidar com ele, não é? É um homem complicado, difícil. Se alguém quiser levar para tomar café em casa, o difícil está disposto. Por isso que nós somos um corpo, com diferentes membros, mas com todos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, salvos pela graça, e estaremos na presença do Senhor pelo sangue do Cordeiro. O limite das palavras não substitui os atos. Agora sim, Provérbios 14, 23. Provérbios 14, 23. Deixa eu ler aqui, irmã, por causa da internet, por favor. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Não alteram os fatos. Provérbios 24, 12. Quem quiser ler isso, só levantar a mão que eu vou levar o microfone. Provérbios 24, 12. Amém. Porquanto ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá a ele a cada um segundo a sua atitude? Provérbios 26, 23. Como uma camada de esmalte de prata sobre vasos de barro,
Também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Profundo isso aqui, né? Os lábios amorosos podem esconder um coração maligno. Eu gosto de provérbios, que o provérbio é um negócio assim que você tem que ler, reler, pensar, rapaz, isso que é verdade, né? Ponto 3, o bom uso das palavras. Fale com honestidade. Esse fale com honestidade não é assim, fale o que você quiser, do jeito que der na telha, vai e fala, não. Né? A palavra tem que ser temperada com... Às vezes até para fazer uma pessoa enxergar uma verdade, a gente tem que saber falar com ela. Filhos adolescentes, então, você tem que ser mestre na fala, né? Porque dependendo do que você falar, ele vai... E eu não posso nem culpar essa rapaziadinha nova, não, porque eu fui um desses. Meu pai ia falar comigo e eu já ficava parecendo um gato quando você... Não tem um gato, quando fica com medo, assim, que ele arrepia tudo, assim. Meu pai ia falar comigo e eu ficava igual um gato daquele lá. Aí chegou um dia que eu virei pai, né? Mas antes de eu virar pai, muito antes, eu cheguei para meu pai e falei: pai, eu queria pedir perdão para o senhor, porque tudo que o senhor falava era verdade. Eu é que era teimoso para não ouvir. E olha que meu pai era uma pessoa que media muito as palavras também. Mas mesmo assim, a culpa não era dele, não, era minha. Mas nem por isso ele deixava de falar. Que bom, né? Provérbios 24, 26. Provérbios 24, 26. Como beijo nos lábios, assim a resposta com palavras sinceras. Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Profundo isso aí, hein? Quem quiser sublinhar aí e tal. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Agora, aí já que tem que pode emendar, é preciso ter cuidado com esse negócio da sinceridade, né? Quando você diz que, olha, eu sou muito sincero, e joga assim na cara, pá, né? Não é porque eu sou sincero, pá, de novo. Às vezes a sinceridade é desnecessária. Às vezes a sinceridade, né? Tinha até um programa que eles faziam lá que era Eu Sou Sincero, né? Então a sinceridade às vezes não resolve muito. E aí eu tenho que mentir? Não, eu não minto. Mas você pode não dizer, né? Aquilo que você acha que é verdade e que vai ferir o outro, né? Você pode achar um outro meio de dizer. Então, às vezes, o jogar na cara assim, de cara mesmo, de pá, principalmente entre os casais, né? Quando a gente joga na cara assim de vez, é igual jogar um balde d'água, é verdade e tudo mais, mas você joga água. Com as suas palavras, a água vai junto. A gente, como diz a Daniela, a gente tem que aprender como Jesus fazia, né? Que Jesus contava uma historinha e a pessoa sacava logo, né? Ah, menino, sou eu, hein? Esse aí sou eu. Então, o ideal é a gente aprender a esse nível, né? De chegar num ponto de falar alguma coisa para a pessoa e daqui a pouco ela entender, não, é isso aí, sou eu. Eu preciso mudar. Fale com moderação. Provérbios 10, 19. Quanto menos falar, menos risco em tropeçar. Outro ditado popular que diz: boca fechada não entra. Quanto menos falar, menos risco em tropeçar. Agora, antes de lerem, quem estiver preparando aí, pode preparar Provérbios 10, 19. Esse quanto menos falar, menos risco em tropeçar. Eu não sei se para você que é homem se aplica não, tá? Porque os homens, por natureza, já são calados. Já fala pouco. E se você ainda falar menos ainda, né? Aí, às vezes é bom falar um pouquinho também. Deixa, né?
As mulheres dizem que as mulheres têm aí umas 2.000 palavras para falar por dia. O homem talvez umas 100 basta. Mas às vezes você precisa falar. Alguém tem um espelho aí? Para eu olhar para mim mesmo agora e falar, olha, antes de falar para vocês têm que aprender a elogiar as esposas, a dar bom dia, falar, esposa, eu te amo, você está linda. Eu pedi para colocar o espelho aqui, tá? A mulher coloca a roupa lá, se veste, e aí, meu amor, como é que tá? Aí você fala, tá bom. O correto seria, meu amor, você está vislumbrante. Não há mulheres tão capazes como você. A sua bolsa está combinando com o seu sapato. O seu brinco está combinando com a sua pulseira. A sua maquiagem melhorou demais os seus aspectos. A sua silhueta está assim tentadora. Olha, mais tarde, depois do culto, eu tirando essa roupa, olha que bênção. Mas fale. A mulher precisa ouvir. Mulher também precisa ouvir. Vamos lá. Provérbios 10, 19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Ponto 3, pense antes de falar. Esse eu queria usar um texto de Eclesiastes 12, 11. Eclesiastes 12, 11. E na revista fala, quem fala por último, fala melhor. Bom, é a revista dizendo, né? As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Eclesiastes 12, 11? 12, 11. Amém. Provérbios 15, 28. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Amém. Fale com temperança. Primeiro vamos ver Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Colossenses, perdão. É porque tem outra referência depois aqui. Colossenses 4, 6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberes como deveis responder a cada pessoa. E agora, Provérbios 15, 1. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 25, 15. Pela longanimidade se supersuade príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Fale com justiça. Falar pouco não significa se omitir. Precisamos falar o necessário, na hora certa e de forma eficaz, sem jogar conversa fora. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Fale com espiritualidade.
Eis um momento excelente para testemunharmos sobre os acontecimentos admiráveis que Deus já realizou em nossas vidas. Vamos ver Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humilde, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E agora Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, só para encerrar essa aula, eu vou voltar de novo lá em Tiago, capítulo 3, e vou ler a partir do versículo 6, só para encerrar mesmo. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convenham que se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E antes de passar a palavra para o pastor, eu só quero terminar a minha fala hoje dizendo assim: sempre que você estiver numa situação de conflito, ou com a sua esposa, marido, filho, ou alguém da igreja, ou vizinho, ou colega de trabalho, que você sente que há uma possibilidade de conflito, que há uma possibilidade de ofensas mútuas que podem ser só pioradas. Lembre-se, você carrega consigo 2 baldes, de um lado a água, de outro lado a gasolina. E você decide se você quer jogar a água para encerrar, ou você quer jogar a gasolina para piorar as coisas. Obrigado, Deus abençoe. Pastor